Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Podicólogas de 2024. Estou muito feliz porque eu fui presenteada com a presença de uma linda mulher, super poderosa, e é justamente por conta desse poder, de um amor que emana, que eu trouxe ela aqui para presentear vocês, para começar esse ano de uma forma fantástica. Seja muito bem-vinda, Dani Fontana. Ah, obrigada. Delícia você aqui. Obrigada, viu? Nossa, eu fiquei muito feliz com o convite. Eu tô animadíssima. Ai, que delícia! A gente vai entrar na casa das pessoas agora para levar coisas muito boas. E essa é sua especialidade, né? Ah, é. Então, conta pra gente um pouquinho o que você faz e depois eu vou contar pro pessoal por que eu te convidei aqui, tá bom? Tá bom. Então, na verdade, a minha história, eu nasci, né, em Manaus. Só nasci em Manaus e me mudei bem novinha com os meus pais, que eu sou filha de uma mulher manauara e de um pai gaúcho. E aí eu passei a minha vida inteira morando em Porto Alegre. E eu casei muito nova. Casei aos 20 anos. E com 25 eu já tinha os meus 3 filhos. Então, em 4 anos eu acabei fazendo 3 filhos. Comecei a trabalhar bem cedo. Comecei a trabalhar aos 16 anos. E aí, nesse processo de começar a trabalhar cedo, eu sempre tive um desejo muito forte dentro de mim de me tornar uma mulher bem-sucedida. Por quê? Porque eu sempre fui a prima pobre, né? Quando eu digo que eu sempre fui a prima pobre, é porque eu via as minhas primas perto de mim, tendo acesso a uma série de coisas que eu não tinha, tendo tênis da moda, roupa da moda, os brinquedos da moda. E, né, nessa época eu desejava ter algumas coisas e a minha família não tinha condição, né? E a minha mãe sempre me dizia, sempre trabalhou muito forte na minha mente, assim, olha, trabalha, seja independente, construa tua renda. Na época ela falava muito, inclusive, que eu já ressignifiquei na minha vida, não dependa de homem, seja uma mulher independente. Ela batia muito forte nessa tecla. E aos 16 anos eu comecei a trabalhar. Trabalhei 4 meses numa papelaria. E quando eu comecei a trabalhar nessa papelaria, eu ficava observando muito, assim, como as outras atendentes, elas atendiam os clientes. E as primeiras vezes que eu fui atender os primeiros clientes, meu Deus, eu gaguejava, ficava tensa, nervosa. E aí, com as semanas passando, eu fui me soltando, até que um dia eu atendi uma pessoa e ela gostou tanto do meu atendimento que ela me fez um convite para trabalhar na loja que ela tinha no outro shopping em Porto Alegre, na área de perfumes importados e cosméticos. E aí, nessa entrevista, eu trabalhei 4 anos nessa loja. E aí, essa loja, ela tem um significado bem importante na minha vida, porque o dono da loja, ele me treinava diretamente. E ele era muito firme comigo. O pulso dele era muito firme, assim. E ele me dizia, se tu quer se tornar uma excelente vendedora, se tu quer se posicionar bem em relação aos teus clientes, tu precisa ter domínio daquilo que tu fala. Porque o cliente que ele entra aqui, ele não tá comprando qualquer coisa, ele tá comprando um produto de um valor super agregado. Então, ele me cobrava muito. Então, eu era novinha, eu estudava o dia inteiro, né, no colégio, e voltava do colégio, engolia literalmente uma comida e voava pro shopping para trabalhar. Eu trabalhava das 2 às 10, sábado. Nessa época, os shoppings em Porto Alegre não abriam domingo. E aí, eu trabalhei 4 anos nessa loja. Aos 17 anos, acabei conquistando como prêmio de venda uma viagem para Cancún, no México, e eu não tinha nem 18 anos, então foi uma conquista bem significativa. E nesse período que eu trabalhava nessa loja, era uma loja assim, bem sofisticada, que vendia produtos importados. Então, as mulheres que entravam lá eram mulheres assim, muito bonitas, bem vestidas, mulheres que compravam produtos bons, né? Produtos de valores mais altos, cosméticos mais caros. E aí elas entravam, eu sempre lembro disso, assim, que elas entravam com aquela bolsa no braço, a chave do carro, e elas compravam os produtos, iam pro caixa, botava a bolsa em cima do caixa, e a chave do carro, e tirava a carteira. E eu era balconista. E eu ficava olhando para aquelas mulheres e eu pensava, nossa, um dia eu vou ser assim. Olha. Um dia eu também vou poder entrar numa loja. Um dia eu não vou precisar ficar trabalhando até tarde. E eu vou poder passear. Porque na minha cabeça, eu ficava pensando assim, nossa, como eu queria viver isso. Como eu queria também um dia poder passear no shopping. Como eu queria poder fazer compras em lojas boas. Como eu queria ter a minha independência. E isso eu fui trabalhando durante esses 4 anos, visualizando essas mulheres. Saí dessa loja, trabalhei mais um tempo numa empresa de venda de computadores e eu já namorava. E aí eu engravidei.
E daí, quando eu engravidei, eu decidi, então, né, casar e me mudei para o interior do Rio Grande do Sul, para uma cidade bem pequena, com menos de 30 mil habitantes. E aí eu saí de um momento que eu tinha uma vida super agitada de estudar, de trabalhar. Nessa época eu fazia faculdade, tranquei a faculdade, para me tornar dona de casa, morando numa cidade muito pequena do interior do Rio Grande do Sul. E a minha vida simplesmente se tornou essa. Então, eu cuidava, né, da casa, cozinhava, grávida, esperando meu primeiro filho nascer. Os primeiros meses foram bem bons, assim, de descanso. Daí, quando eu tive ele, sofri aquele impacto da maternidade, de cuidar sozinha, né, do meu primeiro filho. 2 anos depois, eu tive minha segunda filha. E 1 ano e meio depois, eu tive minha terceira filha. Então, a minha vida ela mudou drasticamente, morando numa cidade pequena, sendo dependente, na época, do meu marido, do pai dos meus filhos. E aí, eu comecei a me deparar com uma insatisfação muito grande que existia dentro de mim. Eu era muito feliz por ser mãe. Eu estava muito feliz por poder cuidar dos meus filhos, mas eu me sentia muito frustrada por não ter mais uma renda. Eu sentia muito frustrada por ter que pedir dinheiro para poder cortar um cabelo ou fazer uma unha. Meu ex-marido, ele nunca me negou nada. Ele sempre foi um marido realmente muito legal nessa parte. Não me cobrava, não dizia, olha, não tem. Ou quando não tinha, ele dizia, olha, a gente vai ter que esperar e tal. Mas não ter a minha independência me causava muita frustração. Porque eu comecei a trabalhar muito nova, né? Uhum. Antes de trabalhar, eu já vendia doce, vendia revista de catálogo. Ou seja, desde muito nova, desde os 12 anos, eu já comecei a gerar minha própria renda. Então, me deparar com aquela situação, aquilo foi me frustrando, mas eu tinha um sentimento dentro de mim, que era, eu não quero terceirizar a educação dos meus filhos. Eu quero poder ser uma mãe presente. Eu não quero botar eles o dia inteiro numa escolinha para dormir, para ficar. Eu não quero ter que chegar em casa e já direto dar janta para eles e botar eles para dormir. Eu quero poder acompanhar o desenvolvimento deles. E aí eu comecei a pensar, eu não quero voltar para o mercado de trabalho. Eu não quero voltar a trabalhar de horário fixo. Eu quero ser uma mãe presente. Então, o que eu poderia fazer? E nessa época, eu fiz um curso de maquiagem. Finalizei ali o curso. Fui trabalhar num salão de beleza. E aí, eu ganhava R$ 25 cada maquiagem que eu realizava. Isso há 14 anos atrás. 14 anos atrás, R$ 25 cada maquiagem. Só que eu observei algo. Todas as vezes que as mulheres entravam para fazer a maquiagem, eu observava que elas só vinham se maquiar no salão para eventos especiais, casamentos, festas, formaturas. E o salão bombando com procedimento capilar, com várias outras coisas. Eu pensava, nossa, elas gastam horrores com cabelo, mas não cuidam da pele. E aí, quando eu ia maquiando, eu ia perguntando pra elas, né? Como tu costuma te automaquiar? Como tu costuma cuidar da tua pele? E eu fui ouvindo repetidas vezes. Não sei, não tenho o hábito. Porque, por exemplo, tu, né? Há 14 anos atrás, o que tu usava na tua pele? Como tu se maquiava? Nossa, nada, quase nada. Eu usava... Quando tinha alguma coisa para limpar, senão sabonete e hidratante. E basicamente eram o que as mulheres usavam. E de maquiagem, o que tu usava? Nada também. Entende? Então, essas eram as respostas que eu ouvia da maioria das mulheres. Algumas me diziam, nossa, eu uso um hidratante, ou eu uso uma máscara de cílios, um lápis, quanto muito. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, existe um baita espaço para eu poder desenvolver algo legal com essas mulheres. Eu poderia revender para elas cosméticos, maquiagens, eu podia ensiná-las a se automaquiar. E eu fui buscar uma marca no mercado que eu pudesse fazer esse trabalho. E aí eu escolhi uma marca para me tornar consultora. E o meu objetivo era, eu não vou voltar para o trabalho convencional porque eu quero ser mamãe presente. Eu amamentava nessa época e eu pensei, vou ter esses produtos, vou revender, vou fazer uns pila, como a gente fala lá no Rio Grande do Sul, vou fazer uns pila. E o meu objetivo era R$ 1.000. Então, tipo, eu tinha muito claro isso na minha cabeça. Eu quero ganhar R$ 1.000. Uhum. Se eu ganhar R$ 1.000 fazendo esse trabalho, tá tudo certo. Que seriam várias maquiagens, né? Isso. Só que R$ 1.000 há 13 anos atrás... Tipo assim, já era uma grana significativa, né? Uhum. Eram, acho que equivalia a uns 3 salários mínimos. Uhum. Esse era o meu objetivo, né? E aí, no meu primeiro mês, eu já ganhei quase 1.500. E eu, tipo, fiquei muito animada. Meu Deus, tô rica, R$ 1.500.
pais, ficando com as crianças em casa, podendo amamentar, as clientes vêm aqui, eu vou lá. No segundo mês eu vendi também quase R$ 1.800. E no terceiro mês eu também tive um lucro de quase R$ 2.000. Então eu tava muito realizada. Até que a pessoa que me colocou no negócio, ela me fez uma visita e ela explicou que existia como uma forma de eu poder ter um ganho exponencial, que era, então, eu formar uma equipe de pessoas, ensinar essas pessoas a fazerem o mesmo que eu fazia, buscar, então, né, na minha convivência, outras mulheres que talvez se interessariam também em ter uma renda extra, poder ficar perto dos filhos. E aí, então, uma vez que eu formasse esse time de vendas e treinasse essas pessoas, eu me tornaria, então, uma diretora de vendas. E aí, ela me explicou o que eu precisava fazer. Eu pensei, nossa, é possível. E aí, então, eu vou fazer isso. E aí, eu acabei formando o meu time de vendas. Poucos meses depois, eu já tinha uma equipe formada. E eu tive uma situação muito reflexiva nessa época. Porque eu pensava, quem vai querer fazer o mesmo que eu? Donas de casa. Mulheres como eu. E aí a gente tem uma tendência a olhar sempre para aquilo que a gente se assemelha. Só que eu tinha pressa de formar uma equipe. E eu pensei, quer saber? Eu vou oferecer para todo mundo. E para minha surpresa, várias mulheres de vários perfis foram aceitando o convite. Nossa, a professora do meu filho, uma fisioterapeuta, uma psicóloga, mulheres de várias profissões, de vários segmentos. E eu acabei, então, formando um time diversificado de mulheres que atuavam em diversas áreas. Donas de casas como eu. Então, isso foi muito legal. É que você era dona de casa médio, né? Só temporário, porque sua cabeça nunca foi de dona de casa. É diferente, né? É bem isso. Nesse período eu tava, né? Mas eu ficava assim, né? Então, o que aconteceu? Eu acabei formando essa equipe e as mulheres, elas me traziam várias situações. Não tô feliz no meu trabalho. Gostaria de fazer uma transição de carreira. Eu ganho bem, mas eu não me identifico. Eu não tô contente só sendo dona de casa. E eu comecei a ouvir, Karina, uma série de histórias de mulheres que eu julgava que eram felizes no seu trabalho e não eram. De mulheres que tinham bons trabalhos, mas não se sentiam reconhecidas. De mulheres que queriam viver outras coisas além das quais elas estavam vivendo. Assim como eu. Então, me caiu uma ficha. Não tem nada a ver com um diploma, com uma boa empresa onde tu trabalha, onde tu desenvolve o trabalho. Tem tudo a ver de como tu se sente em relação àquilo. E aí, isso me trouxe uma grande destrava. E eu pensei, bom, então eu vou começar realmente a oferecer o meu negócio, a minha oportunidade para as mulheres, para todos os tipos de mulheres. Não existe um perfil definido. Nossa, para essa dá porque ela é empresária, mas para aquela que é dona de casa, não. Até porque eu era dona de casa e não tinha renda. Resumo, o meu time acabou, então, crescendo. E o meu primeiro salário, meu primeiro bônus como diretora de vendas foi em torno de 3.500. Com mais uns 2.000 que eu estava fazendo com as vendas, há 13 anos atrás, uma dona de casa, já que já não era mais somente dona de casa, ganhar uma média de R$ 5.000. Meu Deus, eu estava tendo um baita de um ganho, né? E aí, eu fiz o quê? Ao invés de acelerar no meu negócio, eu desacelerei. Comecei a relaxar, né? Já estava ganhando um valor bem acima dos 1.000 inicial. E isso foi uma grande lição para mim. Por quê? Porque eu botei um objetivo de ganhar R$ 1.000 e eu não aumentei meu objetivo. Eu fiquei ali, parei naquilo, então eu já estava ganhando 5, 4 a mais, né? E aí, então, eu acabei desacelerando. E ao desacelerar, os meus resultados começaram a cair. E eu já estava desacreditada de mim, eu já estava me afastando do meu time de vendas, eu já tinha desacelerado o meu ritmo. E aí a minha produção chegou numa produção realmente bem inferior do que eu estava acostumada a fazer e os meus ganhos automaticamente também. E aí um dia, lendo, né, um material da empresa, eu estava lendo a história de sucesso de uma outra diretora de vendas que tinha um cargo parecido com o meu. Só que, ao contrário de mim, ela já tinha tido vários resultados. Ela já tinha conquistado carros na empresa, ela já tinha conquistado viagens na empresa. E aí, o que eu fiz? Eu lendo aquela revista, o meu ex-marido sentado do meu lado, eu disse, olha só a história dessa guria aqui. A guria tem a minha idade. A guria já fez várias viagens pelo mundo. Nossa, a guria já conquistou vários carros, cor-de-rosa, né? Que é um símbolo da empresa. E eu disse, mas também... Daí, olha o que eu fiz, olha o que eu falei. Mas também, ela não deve ter casa para cuidar, marido para cuidar, 3 filhos para criar. Por isso que ela consegue fazer tudo isso.
Ou seja, nesse dia foi uma grande lição. Porque eu olho para aquilo que eu acredito que me limita e eu descredibilizo o outro. Eu estava descredibilizando o trabalho dela. Pensando, ela consegue fazer porque ela não tem os meus impedimentos. E como eu tenho esses impedimentos, então eu não consigo ter o resultado dela. Ao invés de eu olhar e dizer, que incrível que ela consegue fazer isso, deixa eu me inspirar. Não, eu totalmente descredibilizei o trabalho dela. E aí meu ex-marido, ouvindo isso, ele foi categórico. Ele disse, sabe por que tu não tem o resultado que ela tem? Eu disse, por quê? Tu não tem o resultado que ela tem? Porque, primeiro, tu dorme até tarde. Porque nessa época eu tava muito descansada, eu realmente tava dormindo até tarde. Segundo, tu pensa pequeno, tu pensa pobre. Se tu pensasse além do que tu tem pensado, tu tava produzindo muito mais. E terceiro, eu não consigo entender o porquê que tu pensa assim. Eu não consigo entender porque tu não enxerga o potencial que tu tem. Porque pra mim, tu é mulher de mais de 1 milhão de pontos. Ou seja, tu poderia fazer muito mais do que tu faz. E aquela conversa foi uma conversa divisora de água na minha vida. Porque quando eu ouvi tudo aquilo dele, eu fiquei muito impactada. E aquilo me rasgou, aquilo me queimou, aquilo fez com que eu me sentisse envergonhada. Eu fiquei com raiva dele, entendeu? Eu fiquei com raiva dele, eu fiquei com raiva dela, mas eu fiquei com mais raiva de mim. Porque eu pensei, meu Deus, quem é essa que ele tá vendo? Onde que ele tá vendo isso? Porque eu não me via assim. Mas eu acreditava na visão dele. E aí, quando ele falou isso, eu pensei, se ele enxerga isso em mim, se ele tá dizendo que eu poderia fazer muito mais, eu acredito nele, eu confio nele e ele não mente. Então, eu posso mais. E realmente, eu não tô me vendo como realmente eu poderia me ver. E aí, no dia seguinte, eu voltei a acordar cedo. Eu voltei a me organizar. Eu retomei um movimento de trabalho. Eu voltei a me maquiar todos os dias, né? Cedinho, antes eu já não estava mais fazendo isso, porque eu tinha descansado. Eu retomei o meu trabalho e eu coloquei algumas novas metas para o meu trabalho que eu também já não estava mais tendo. E a partir daquele dia, a minha história ela mudou completamente. Porque naquele ano, os meus resultados, eles tinham sido bem pequenos mesmo. Na empresa que eu trabalho, a gente tem uma avaliação no ano que a gente alcança através da produção que a gente desenvolve de pontuação. Então, só para ter uma noção, naquele ano, o meu time de vendas não tinha feito 350 mil pontos no ano. Quando ele me deu essa chamada, quando eu decidi mudar meu comportamento, quando eu decidi acreditar naquilo que ele estava falando que eu poderia ser, no ano seguinte, eu trabalhei um ano inteiro, no ano seguinte eu voltei pro mesmo ponto, né? Ou seja, eu fui para um seminário da empresa, para um evento de confraternização e reconhecimento da empresa, e o meu resultado naquele ano tinha sido de mais de 1 milhão e 100 mil pontos. Nossa. Ou seja, num ano meu time fez... Triplicou. Sim. Num ano, meu time fez menos de 350 mil e no ano seguinte, mais de 1 milhão e 100. E aí eu me tornei a diretora top 3. Ou seja, a minha equipe foi a top 3 de produção no Brasil naquele ano. E a partir disso, os meus resultados eles passaram a crescer cada vez mais. Os meus resultados eles foram numa crescente absurda. Então, eu comecei uma jornada de, inclusive, quebrar alguns recordes de produção dentro da empresa. Alcancei um nível mais alto de liderança 2 anos depois. E os meus ganhos, eles tiveram um crescimento absurdo. A minha vida realmente ela foi muito transformada. Porque 3 anos antes, né? 3 anos antes de eu chegar no topo de liderança, eu era uma dona de casa. 3 anos depois, eu já tinha ganhos, nossa, muito significativos, né? E a minha vida, ela foi realmente muito, muito, muito transformada. Então, eu tô te contando um resumo, né, de como foi a minha trajetória. Hoje, então, eu lidero a equipe número 1 de vendas no Brasil inteiro. E eu tenho um time de vendas não somente no Brasil, mas também como em Portugal e nos Estados Unidos, que é onde eu moro hoje, né? Então, vai fazer 2 anos que eu acabei me mudando, não moro mais aqui no Brasil. Minha equipe tá aqui, eu trabalho 100% online. E hoje eu tive o prazer de conseguir, então, me mudar para os Estados Unidos. Levei os meus filhos para fazer a high school lá. Moramos hoje em Winter Garden, é uma cidade da Flórida. E agora tô, né, gravando esse podcast contigo no Brasil, porque eu vim para o seminário da empresa e pelo 2º ano consecutivo, o meu time de vendas ele foi reconhecido como o top 1 do Brasil. E esse ano foi ano também que a gente quebrou, nossa, novos recordes nunca feito antes na história da empresa. Olha que demais. Foi um baita crescimento. Pera, pausa para palmas. Que delícia. Obrigada. E aí, agora que o pessoal sabe um pouco essa história, eu vou contar por que eu te chamei, né? Eu sabia muito pouco da sua história, Dani. Na verdade, tudo isso que você contou, eu só sabia do episódio de você estar sentada no sofá
E nem com detalhes eu sabia, eu lembrava que seu ex-marido tinha falado uma frase que tinha te impactado e tinha feito toda a mudança. E isso, eu até gostaria de fazer uma pausa para a gente conversar um pouquinho sobre este momento, porque assim como você, eu imagino que tem um monte de gente sentada no sofá, desacreditada nelas, né? Frustradas, embora felizes, que sejam mães, alguma coisa, a gente não está dizendo isso, mas que gostaria de ter mais, que gostaria, às vezes, de coisas simples, como entrar numa loja com uma bolsa e pôr lá a chave, que eu imagino que hoje você faça, né? Hoje já dá. Hoje você faz isso. E aí eu queria que a gente pensasse um pouquinho juntas, né? O que a gente pode entregar para essas mulheres. Então, o que você acha? Né? Porque você trouxe o sentimento, poxa, eu senti raiva e tal. Mas agora, voltando um pouquinho para aquele momento que você estava frustrada, que você já tinha aprendido que você poderia ir atrás do seu próprio negócio, que você já tinha até experimentado trabalhar. O que você acha que aconteceu naquele momento em que ele falou essas frases para você? Na verdade, hoje é muito claro isso para mim, né? Tá. A primeira coisa foi eu realmente reconhecer. O reconhecimento, né? Um reconhecimento duplo, na verdade. Reconhecimento nossa, eu não me vejo dessa maneira. Ele está descrevendo uma pessoa que ele vê, mas eu não me vejo assim. E o porquê que eu não me vejo assim? Quais são realmente as minhas habilidades? No que realmente eu sou boa? No que realmente o que realmente eu conseguiria desenvolver? Porque eu me fiz todas essas perguntas, né? E ao olhar para trás, para os meus anos, para os anos que eu já tinha trabalhado, eu vi, nossa, realmente eu me comunico bem, realmente eu sei vender, realmente eu tenho disposição para trabalhar, realmente eu quero crescer na vida. Ou seja, eu não estava mais me reconhecendo porque eu parei de olhar para aquilo que eu era boa. E os meus olhos, eles estavam totalmente concentrados nas minhas limitações. E assim, ó, eu vejo isso, tá? Porque há 14 anos eu trabalho liderando basicamente 99,9% de mulheres. Então, o que eu tava vivendo naquele momento? Eu tava olhando para as minhas limitações. Não, porque eu tenho um filho pequeno, porque eu tenho que cuidar da casa, e eu tenho um marido, ou seja, eu tava concentrada no que eu acreditava que me impedia. Quando eu sento hoje em dia para conversar com as pessoas, quando eu sento hoje em dia para conversar com mulheres, eu gosto muito de fazer essa pergunta. O que tu acredita que está te impedindo? Qual hoje é o teu impedimento? E aí, quando as pessoas elas param para pensar, tipo, impedimento real que me impede, as pessoas acabam descobrindo que elas criam na mente delas uma narrativa, que elas criam na mente dela uma história, que elas passam a acreditar. Porque eu fiz isso nesse período. Eu contava, eu falava, eu não posso fazer mais porque eu tenho 3 filhos pequenos. Eu não posso porque minha cidade é pequena. Eu não posso porque... Eu criei uma história de impedimento. E todas as pessoas nas quais eu trabalho com elas, quando eu paro e sento e converso, e eu trago essa pergunta, o que te impede? Eu vejo que a pessoa ela já criou uma história de impedimento e ela contou tantas vezes essa mesma história que ela acreditou. Então, ela se vê completamente limitada e impedida de avançar em relação a isso. E aí, no dia que ele me falou isso, e ele me disse, olha, pra mim, tu pode muito mais. E foi quando eu fiz, então, né, essa primeira análise. Tá, mas e o que me impede? Tá, mas e se eu organizar a minha agenda? E se eu acordar mais cedo que os meus filhos? E se eu limpar a casa antes deles acordarem? E se eu ir dormir um pouco mais tarde? Ou seja, eu fiz uma reformulação na minha agenda, eu reformulei os meus dias e eu me dispus a fazer algumas coisas nas quais eu não estava fazendo. E aí, obviamente, os resultados começaram a vir. Segundo, eu ouvi ele. É, isso que eu ia falar também, né? Ele tinha uma voz forte pra você, né? Isso. Eu ouvi ele, sabe? E eu sabia que ele era bem transparente em relação a isso. No entanto, que ele foi. Ele disse, meu, tu é uma preguiçosa, tu dorme até tarde, tu não tá fazendo. Ele começou me dando uma cacetada, entendeu? Tipo, ele foi muito verdadeiro. Cara, tipo, tu não tá fazendo, tu não tem resultado porque tu não quer, tu não tá fazendo. Tu isso, aquilo... Ou seja, ele enumerou todas as coisas nas quais eu tava fazendo. E aí ele me disse. E o que mais me dói é que, pra mim... Tu é uma mulher de mais de 1 milhão de pontos. E ele concluiu dizendo assim, e se tu quisesse, tu podia produzir muito mais do que ela. E aquilo me impactou. Se eu quisesse, porque eu não quero? O que me impede? Só que a voz dele, a visão dele, me fez com que eu parasse e refletisse. Se ele me vê isso em mim, e eu acredito nele, é porque existe essa Daniele. Cadê essa Daniele? Onde está essa Daniele? E aí, então, eu me voltei muito para mim. Então, ter ouvido ele e ter feito essa avaliação foi
muito crucial para minha mudança, minha virada de chave. Então, pegando a sua história, a gente pode dizer que ter alguém do nosso lado que consiga ver nossas capacidades deve ser, né? Porque também tem um monte de gente em casa casada com alguém que fala só das suas limitações. Aí você só olha as suas limitações e tá do lado de alguém que só olha as suas limitações, fica mais difícil de sair desse lugar. E talvez por isso que a gente fale tanto da importância de com quem a gente convive, né? E eu também vivo isso no dia a dia ao conversar com as pessoas nas quais eu treino, eu ensino, trabalham comigo, até mesmo convivem comigo. E é muito real, tá? Aquela mulher que ela tem um marido, aquela mulher que ela tem uma mãe, um irmão, aquela pessoa que ela tem alguém do lado dela que a encoraja e que a fortalece, ela tem outro resultado. Ela tem outro resultado. E se ela ainda for uma pessoa que ela olha pra isso, ela acredita e ela se autovalida, acabou, ninguém pega ela. Agora, aquela pessoa que ela tem alguém negativa do lado, que traz os apontamentos para as limitações, para as dificuldades. Nossa, a pessoa é como se ela realmente vivesse cega e surda. Cega para ela mesma e surda muitas vezes para ouvir alguém trazer isso. Porque hoje eu desempenho esse papel. Exato, Hoje, quando eu vou muitas vezes conversar com uma consultora, com uma mulher, enfim, eu vou... Guria, olha só, tu se comunica muito bem. Tu acha? Nossa, tu é muito... a pessoa fica com ela... Eu vou trazendo os elogios, as validações, eu vou trazendo as minhas percepções. E eu vejo isso. Muitas pessoas são cegas e surdas para poderem ouvir e visualizar e enxergar aquilo que muitas vezes outras pessoas trazem em relação a elas, né? Então, muitas vezes, quando eu vou lá e converso com alguém, digo, guria, tu pode avançar, tu pode fazer mais e tal. E a pessoa diz, mas por que tu acha isso? Da onde você tá vendo isso, né? Que eu não tô vendo. Exato. Da onde tu tá vendo isso? Eu digo, guria, olha como tu fala. Olha que carismática que tu é. Olha que bonita. Olha os seus stories. Olha isso, olha aquilo. E a pessoa fica assim, tipo, de quem que ela tá falando? Daí eu percebo isso. A pessoa, ela não se percebe. Quando eu vou conhecer um pouco mais da história da pessoa, ou quando a pessoa me traz um pouco mais da rotina dela, do dia a dia, das pessoas que convivem com ela ao redor dela, eu entendo por quê. Entende? Muitas vezes ela vive alguns relacionamentos ou convive com algumas pessoas nas quais as pessoas ficam ali, ó. Sabe? Só no negativo, na limitação, nas dificuldades. E a pessoa ouviu tanto isso que ela criou para ela uma narrativa de impossibilidades, uma narrativa de impedimentos. Ela acredita nisso e ela não consegue romper. Uhum. Ela não consegue romper. Entendeu? Porque ela acreditou que, tipo, pra ela não dá. Que o estado dela, que a cidade dela, que os filhos, que o marido, o periquito, sabe? Todas as pessoas, mas isso é pra tudo, tá? Todas as pessoas que não conseguem romper, se tu parar pra ouvir o que essas pessoas elas falam delas mesmas, das suas limitações, dos seus impedimentos, ali tu descobre. Ó, tá aí, ó. Tá, essa história que tu conta pra ti mesma, essa historinha, essa narrativa é o gerador, o resultado que tem hoje. Vamos mudar a narrativa? Vamos mudar essa história? E a pessoa fica assim, tipo, mudar como? Fala o oposto do que tu tá falando. Não, mas eu só falo porque essa é a minha realidade. Daí eu sempre digo, palavras constroem realidade. Eu gosto muito, Karina, de falar que eu adotei pra minha vida uma comunicação profética positiva. Quando a gente vai estudar a palavra profética quer dizer pré-dizer. Então, eu instalei isso na minha vida. Eu tenho uma comunicação profética positiva, ou seja, eu fico pré-dizendo coisas que eu gostaria, que eu desejaria que acontecesse pra minha vida de uma maneira positiva. Entende? E eu percebo que muitas vezes as pessoas elas têm uma comunicação profética negativa, destrutiva, horrível, sabe? E aí, como é que a pessoa vai viver diferente disso? Ela só visualiza o negativo, né? Como é que ela vai construir algo positivo? Além de visualizar, ela fala isso o tempo todo. Ela fala isso o tempo todo. Tá difícil, ninguém quer comprar. O Brasil tá dessa maneira. Não, olha, mas as pessoas não querem mais empreender. Esse país, de tudo. Esse país não tem jeito. Não porque meu marido não me apoia. Não porque os meus filhos me impossibilitam. E aí, quando eu paro pra ouvir essas pessoas, eu fico assim... Não tem como o resultado da vida dela ser diferente. Uma vez que ela construiu essa história, essa narrativa, e ela vive isso. Ponto. E aí, quando você... Bom, acho que você já começou a falar. Quando você pega uma pessoa que tá assim,
que do outro lado da telinha tem um monte de gente assim, e do meu consultório também tem um monte de pessoa assim. Eu falo até que é uma síndrome, né? Esse lugar que as pessoas... Uma síndrome que eu digo quase uma pandemia de olhar para si mesmo de uma forma tão negativa. A gente tem várias explicações por isso, tem a educação que você teve, tem um monte de coisa. E a gente tem também as redes sociais que mostra tudo na perfeição e aí você fica se comparando. Existe muito isso, né? Mas fato é que eu vejo hoje no consultório são pessoas que você dá um elogio para ela, ela joga fora. Porque não condiz com a história que ela acredita, né? Então, você pode ver, as pessoas não recebem um elogio. Você fala, nossa, que roupa linda. Ai, sério, velhinha. Ela não recebe nada. Nada que você dá, nem o elogio da roupa. Então, eu falo que o barquinho tá vazio, porque no caminho da vida do seu barquinho, a gente vai enchendo o barquinho. Essas coisas são boas, alguém te elogiar, enche seu barquinho, você navega com mais felicidade. Mas hoje as pessoas jogam fora tudo que você dá, né? Você dá um elogio, a pessoa... Então, uma das coisas que eu aprendi é que toda vez que a gente dá um elogio para a pessoa, a gente sempre pondera o porquê que eu tô vendo isso, como você faz, né? Olha como você fala, tá vendo? Olha aqui. Você nunca fala, nossa, você consegue. Você fala que você consegue e você põe embaixo um argumento para ela falar, de onde você tirou isso? Daqui, ó. Olha seu story, olha como está se comunicando. Tá? Mas hoje, quando essa mulher tá sentadinha na sua frente, falando isso para você, eu não consigo, porque meu marido não apoia, porque meus filhos, tal. O que você fala, Dani? Olha, tem algumas perguntas que eu gosto de fazer. Porque eu sempre digo isso, ó. Quem domina a conversa é quem pergunta. Então, se eu quero dominar uma conversa com ela, eu preciso perguntar. E quando eu pergunto, automaticamente eu faço a pessoa pensar. Isso. E aí eu gosto muito de ter conversas aonde eu vou perguntando. Então, quando a pessoa começa assim, não, porque eu não consigo. Por exemplo, quando a pessoa me diz, não, porque eu não consigo. Daí eu gosto sempre de perguntar, tá, e hoje, o que tu consegue? Se tu não consegue fazer isso, que tu tá me dizendo agora, me diz agora quais são as coisas que tu consegue. Daí a pessoa já fica assim. Tá, o que eu consigo... E aí, às vezes, a pessoa empaca. A pessoa, ela tá tão focada, muitas vezes... No que ela não consegue, né? Que ela não para pra pensar o que ela consegue. Então, eu vou dar um exemplo real, tá? Tava conversando com uma pessoa da minha equipe... E ela me dizendo, não, porque eu não consigo sair pra trabalhar... Porque eu tenho um bebê pequeno... Porque eu não consigo me deslocar... Não, porque eu não consigo... E aí, a comunicação dela era toda no que ela não conseguia. E aí, eu fiz essa pergunta. Tá, mas me diz agora, o que tu consegue? E ela levou alguns minutos para me responder. Olha isso, o foco dela era no que ela não conseguia. Quando ela me disse o que ela conseguia, ela disse, o que eu consigo? Guria, só trabalhar do celular. E eu disse, é isso que a gente vai fazer. Se tu só consegue... Daí eu fiquei pensando na hora, meu Deus, o mundo se digitalizando e ela, tipo, eu só consigo trabalhar no digital, com o celular. Então, se tu só consegue trabalhar com o celular... É isso que a gente vai fazer. A gente vai desenhar um posicionamento para ti. A gente vai criar uma linha editorial pro teu conteúdo. A gente vai criar uma agenda editorial pros assuntos que tu vai falar. E tu vai começar a criar conteúdo. E aí tu vai começar, então, a criar uma audiência. E tu criando uma audiência, as pessoas vão começar a visualizar o que tu faz, quem tu é, o que tu entrega. E tu vai começar a perceber que tu vai começar a ter retorno disso. Obviamente não vai ser da noite pro dia, né? Mas a gente vai começar a trabalhar em cima disso. E aí ela disse, não, mas Dani, olha só. E aí ela começou de novo me trazer. Olha só, tu me disse que tu só consegue trabalhar com celular. Então, com o celular, tu pode ir pro Google assistir aulas de como fazer uma boa narrativa, copy, storytelling, como uma série de coisas. Tu pode aprender, se tu tá só com o teu celular, o teu nenê é pequeno. E aí, em contrapartida, tu vai assistir os treinamentos dos produtos, de comunicação, de uma série de coisas pra gente poder trabalhar em cima disso. Resumo, ela se dispôs. E a gente começou essa jornada juntas. E aí eu fui orientando ela. Guria, hoje ela tá muito bem. Hoje ela faz um trabalho muito legal na rede social. Hoje a venda dela toda vem do trabalho online que ela faz. E ela deu uma virada. Mas essa jornada que nós estamos trilhando, muitas vezes eu preciso entrar ali e reforçar alguns pontos nela. Por quê? Porque às vezes a comunicação da pessoa do não consigo não é só para uma coisa. Eu já observei isso, tá? Quando a pessoa diz assim, eu não consigo,
Eu não sei, eu não sou psicólogo como tu. Mas às vezes eu penso assim, que as pessoas, às vezes, elas acabam se viciando numa comunicação. Porque ela diz que ela não consegue isso, ela não consegue aquilo. Quando eu percebo, a pessoa tá quase dizendo que ela não consegue tudo. Não, mas aí, pois é, o stories, eu acho que eu não consigo. Não, mas tu me disse que tu só consegue trabalhar com o celular. Então, a gente vai precisar descobrir uma maneira de tu conseguir fazer os stories, a live, fazer uma comunicação pelo WhatsApp. E aí, o que eu começo a trabalhar com a pessoa? A eliminação dessa comunicação. E eu gosto muito de um ponto do eu consigo, né? Porque eu sempre digo assim, ó, quando tu fala, eu não consigo, acabou, o teu cérebro ele vai repousar. Ah, isso aí. Eu falo isso também. Acabou, ele vai Não descansar. consigo é igual ponto final, não preciso nem pensar. Acabou. E aí eu gosto bastante de dar um exemplo assim, Karina, se eu te falar, Karina, vamos correr a corrida de São Silvestre? Se tu me disseres, eu não consigo, acabou. Agora, se tu dizer, vamos, eu consigo. Tu vai começar a pensar, nossa, mas para eu correr, eu preciso começar a treinar. Como é que treina alguém que vai correr? Que tênis vai usar alguém que vai correr? Como é que se posiciona alguém que vai correr? O que precisa alimentar? O quanto precisa dormir? Acabou. Então, se tem uma coisa que, tipo assim, ó, é muito poderosa, é essa comunicação do eu consigo. Eu consigo, pra tu ativar a tua mente, tu entende? Exato. Então, isso é algo que eu gosto muito de trabalhar com as pessoas. Tá, olha só, não me responde que eu consigo. Me diz o que tu consegue. E a pessoa começa a pensar. E aí, tipo, no começar a pensar em função da pergunta, a pessoa vai virando as chaves. Perfeito, porque você tá eu fico vendo o cérebro trabalhando. Ela tá acostumada a fazer um caminho, é aquela estrada que o carrinho dela pega, né? Que o neurônio dela funciona. E ela fala, não consigo, não consigo, consigo. Aí quando você pergunta o que você consegue, ela é obrigada a posicionar o carrinho do outro lugar. É tipo, como assim? Eu não tinha Adorei esse pensado. exemplo. Eu não tinha pensado nisso. Então eu vou ter que construir. Muito legal esse. É isso aí, a gente faz isso de formas diferentes em lugares diferentes, mas eu falo para os meus pacientes que toda vez que você fala eu não consigo, é o ponto final. E o cérebro exatamente para, como você falou. E para mesmo. E o grande exemplo disso é quando você fala assim, nossa, lembra aquela nossa amiga loira? Aquela. E aí você fica pensando, como que era o nome dela? Aí você não lembra, você fala assim, daqui a pouquinho eu lembro. E continua a conversa. E você não tá mais pensando. Aí, às vezes, você vai pra casa, você tá lavando louça, daqui a pouco vem o nome do nada. Não é do nada. Seu cérebro continuou trabalhando. Então, quando a gente fala eu não consigo, a gente dá ponto, o cérebro para. Quando você fala daqui a pouco eu vou lembrar, que seria no seu caso, quando você diz eu não, você poderia dizer eu não consigo correr a maratona. Aí, do outro lado, como você deu a opção, seria assim, tá, vamos correr, deixa eu pensar o que eu tenho que fazer. O cérebro começa a trabalhar nas possibilidades, né? Ah, eu lembrei agora que fulano corre também, vou perguntar para ele. Aí começa a vir as ideias, né? Então, muito, muito legal. Quando eu pensei também em trazer você aqui, Dani, foi por conta de uma... Eu fiquei pensando, né? Falei com você num jantar e depois fiquei pensando. A quantidade de mulheres... de pessoas que você já transformou a vida porque você fez as perguntas certas e fez as pessoas olharem para as habilidades delas. E aí eu fiquei pensando, caramba, né? Você é como se fosse o cérebro dela do lado de fora, assim, uma outra parte dela que ela não construiu. É exatamente isso que eu pensei, como é importante a gente escolher as pessoas que estão ao nosso lado, porque a força que você até tem, né? Mas está escondidinha. Mas você, muitas vezes, é a força que ela não tem ainda dentro dela. Você percebe isso, Dani? Que você é o cérebro das pessoas do lado de fora? Na verdade, assim, ó, te ouvindo falar dessa maneira, eu nunca tinha parado para pensar dessa forma, né? Mas há muito tempo, todas as vezes, eu acho que eu aprendi isso com a minha mãe, tá? Olhar o que a pessoa tem de bom. Né? Por quê? Eu tinha um pai extremamente crítico, muito crítico, e eu tinha uma mãe muito validadora, né? Então, quando eu muitas vezes sentava para conversar com a minha mãe fazia isso. Olha só, tu é isso, tu é comunicativa, tu é expansiva, tu se relaciona muito bem. Então, a minha mãe, ela fazia o tempo todo isso. O tempo todo, sabe? Desde que eu me conheço por gente, eu lembro da minha mãe fazendo esse reforço, assim, né? Então, e eu não gostava
daquela sensação das críticas. Afinal, quem gosta, né? Ninguém gosta. Então, eu tinha o meu pai, que ele era zero validador, e eu tinha minha mãe, que era muito validadora. Então, o que eu percebo? A maioria das pessoas, às vezes, acabam tendo isso, né? Estando expostas a pessoas que são críticas demais. E elas se acostumam com isso, e muitas vezes elas carregam isso para elas, e elas param de olhar para aquilo que muitas vezes elas têm de bom. Então, por conviver com a minha mãe, eu comecei a fazer a mesma coisa com as pessoas. Olhar para as pessoas, e quando eu tô com as pessoas, eu fico pensando assim, no que elas são boas. E eu gosto demais de conhecer a história das pessoas. Então, quando eu vou conversar com as pessoas, eu digo, ai, me conta a tua história. Eu amo ouvir histórias. Amo de todo o coração, assim. E quando a pessoa vai me contando a história dela, e ela vai me falando, eu fico pensando, meu, olha que incrível que ela fez isso. Nossa, que demais como ela se posicionou, o que ela pensou e como ela se comportou. E eu gosto muito de fazer esse reforço. E aí eu quero contar uma história que não tem a ver com as mulheres, mas tem a ver com a minha filha mais nova. Como eu te falei, eu tenho 3 filhos. E aí, quando a minha filha mais nova tinha uns 7, 8 anos, eu fui chamada à escola. E ao ser chamada na escola, a professora me disse, olha, eu te chamei aqui para te dizer que a Rafaela, ela fala demais. Ela conversa demais. Ela atrapalha muitas vezes a aula. E aí, todas as vezes que eu vou perguntar alguma coisa, ela primeiro levanta a mão. E ela não dá espaço para os colegas falarem. E aí, ela falou tantas coisas nesse sentido. Tantas coisas positivas, né? Daí, o que eu fiz? Eu deixei ela falar tudo o que ela queria. E aí, isso aqui é para as mães ouvirem e aplicarem. Depois que ela falou tudo que ela queria, das coisas que a Rafaela não se comportava bem, e a Rafaela sabia que eu ia na escola, então ela tava tensa, tipo, meu Deus, o que vão falar pra minha mãe? Minha mãe vai acabar com a minha vida quando chegar em casa. Eu ouvi tudo que ela falou. E aí eu disse assim, legal, eu ouvi tudo que tu me disse, mas agora eu quero que tu me diga no que minha filha é boa. E ela travou. Ela travou, a professora travou. Ela travou, Karina. Cara, ela isso ficou diz assim, muito sobre educação, né? Eu disse, se tu soube me apontar tudo o que minha filha não é boa, ou no que ela não está agindo de acordo com aquilo que tu acredita que seja o melhor a nível comportamento, eu gostaria que tu me dissesse. É importante pra mim como mãe saber. E ela falou... Sabe quando a pessoa começa a gaguejar e se perde? E aí eu nem deixei ela concluir. Eu falei assim, olha só. Como professora, como educadora, é muito importante que tu saiba trazer os pontos que um aluno precisa melhorar. Sim, evidente. Mas é muito importante também que tu saiba trazer também os pontos que esse aluno ele é bom. Porque, para mim, o mais importante é validar e potencializar os pontos onde a minha filha é boa. Mas tá tudo certo, receber isso como um feedback positivo e eu vou alinhar isso com ela em casa. Daí, busca ela na escola e ela, ai, mãe, como é que foi a escola? Né, mãe, me conta. Vamos conversar em casa. Chegamos em casa e eu sentei com ela e disse, Rafa, eu quero, minha filha, te dizer que eu fui chamada na escola e eu tô muito feliz com o que eu ouvi. E ela, como assim? Me disseram que tu é super comunicativa, que tu é proativa, que tu se posiciona, que tu dá tua opinião, que tu é alguém que faz a diferença na sala de aula. E ela... Tipo, eu tinha que ter filmado essa cena. E ela tava assim, né? Porque ela tava com medo que ia levar um xingão meu. E eu fui falando, ela foi assim, ó. Mãe. Mãe. E eu tô muito feliz. Porque tu é uma comunicadora nata, filha. Agora, a gente precisa só fazer uns ajustes. Tu já é uma referência. Olha o que eu disse pra ela. Tu já é uma referência pros seus colegas. Mas é importante que os teus colegas também tenham espaço. Se todas as vezes que a professora ela chama alguém para dar opinião, tu dá a tua opinião, pode ser que os teus colegas olhem para ti e eles ficam pensando, vou deixar para a Rafaela responder. É sempre a Rafaela que vai responder. E aí talvez tu não tá dando espaço para os seus colegas. Então vamos fazer uma combinação? A professora fez uma pergunta, tu levantou uma vez a tua mão, espera as próximas 3, 4 perguntas, outros coleguinhas responderem ou darem opinião, e tu dá uma segurada, até mesmo, né? E o mais importante, encoraja. Cutuca a tua coleguinha, fala para ela responder, encoraja os teus amigos a responderem também. E aí, o que aconteceu? Ela ficou muito encorajada. Ela ficou se sentindo muito confiante. Se tu for agora na minha casa, hoje ela tá com 14 anos. Se tu perguntar pra Rafaela assim, Rafa, qual é a tua maior qualidade? Ela vai dizer, eu sou muito comunicadora. Ah, que linda. Sou muito comunicadora. E eu já fui chamada outras vezes na escola.
Em função disso. E aconteceu a mesma coisa. E aí o feedback que eu tive sempre das professoras era esse. E eu sempre transformei o feedback das professoras em alinhar, obviamente, né, o posicionamento dela, mas eu sempre reforcei. E se tu vai conversar com ela, cara, é surreal. Ela é uma guria de 14 anos que ela tem, nossa, uma eloquência na comunicação, ela se comunica muito bem, ela se posiciona. Tu diz assim, não, essa guria não tem 14 anos. Ou seja, imagina agora, se eu tivesse nessa época, tipo, guria, tu tem que ficar com essa matraca fechada. Guria, tu fala demais, cala o bico. Pra que falar tanto? Nossa, tu vai ver só, vou te dar... Que muitas vezes as mães fazem isso. E não. E eu sempre fiz isso com os meus filhos. Ou seja, quando eu fui chamada outras vezes por conta dos meus outros filhos, eu fiz a mesma coisa. Buscando focar naquilo que eles têm de bom. Alinhando os pontos, obviamente. Sim. E eu faço... Eu acho que eu treinei os meus olhos, Karina. Eu acho que eu treinei os meus olhos pra buscar, assim, o que as pessoas têm de bom? O que as pessoas têm de bom? E aí, quando eu vou conversando com as pessoas, eu fico, nossa... Ontem, inclusive, eu almocei na família... A família do meu marido aqui de São Paulo. E eu encontrei meu cunhado, o irmão mais velho do Danilo. E o meu cunhado, ele tem uma história incrível de empreender. Ele começou do zero, montou uma indústria de plástico, de lacre. E ontem eu falei pra ele, Duda, tu tem que montar a tua mentoria. Duda, a tua história... Ele era ajudante de caminhoneiro. Meu sogro é caminhoneiro. E ele era ajudante de caminhoneiro. E ele não queria ser ajudante de caminhoneiro. E ele queria ter o negócio dele. E aí um dia ele começou a orar e pedir pra Deus uma oportunidade. Ele falava, eu quero ter minha empresa. Eu quero ter minha empresa, eu não quero trabalhar pros outros. E aí um dia, caminhando do lado do caminhão, ele viu que tinha um lacre no chão. E ele pegou aquele lacre, ele olhou pra aquele lacre e disse, tá aí. A resposta é de Deus. Eu vou trabalhar com isso. E ele começou a buscar formas e meios de trabalhar com isso. E o que aconteceu? Aconteceu. O que aconteceu? Aconteceu. Aconteceram oportunidades, ele foi trabalhar numa empresa, de uma empresa ele foi para outra empresa, e ele abriu a empresa dele na garagem da casa do meu sogro. E é muito legal ouvir ele contando, porque ele era o atendente, ele era o entregador e ele era o dono da empresa. Então, às vezes, as pessoas ligavam e faziam um pedido de lacre e ele era o atendente. Ele dizia, não, pode deixar que eu vou mandar o fulano de tal entregar. E ele mesmo ia entregar. É demais. E ele ia entregar. Daí a pessoa dizia, não, eu tenho uma reclamação pra falar com o gerente da empresa. Vou te passar o contato. Que era ele mesmo. Tipo assim, ele era tudo. Cara, hoje ele tem uma baita empresa aqui em São Paulo. A empresa dele bombando. Ele tem se tornado uma referência. Ou seja, tipo assim, ele olhou, ele descobriu. E aí ontem eu tava falando isso pra ele. Eu falo sempre isso pra ele. Duda, tu tinha que contar a tua história. Tu tinha que ser um mentor de outros empresários e tal. E aí, ele me olhando, ele... Tipo assim, eu consegui ver isso nele. Tipo assim, cara, será que eu sou tudo isso mesmo? Será que... Não, sabe? Então, eu vejo isso nas pessoas. E eu acho que eu me viciei nisso. Eu me viciei em descobrir... Em ver o potencial do outro, né? Eu amo essa sensação. De tipo assim, meu Deus, olha que incrível isso. E porque eu reforço isso, eu trago isso, eu elogio e tal. E eu vejo, Karina, que as pessoas... Elas não são acostumadas, elas... Tipo, de quem que ela tá falando? Tipo assim, eu? Será que sou eu mesma? Tu entende? E eu gosto de fazer isso. E eu acho que talvez, se tu me perguntasse assim, Dani, me dá a tua maior habilidade. É de encontrar os pontos maravilhosos, incríveis nas pessoas e reforçar isso nelas. Que coisa linda, né? E que coisa linda que se as pessoas conseguissem cultivar isso dentro delas. Ter alguém do lado como você, com certeza ajuda muito, mas também quem tá nos ouvindo também não deve tirar a conclusão de mas eu não tenho ninguém, não tenho uma Dani do lado, então comigo não vai dar certo. Talvez o que a gente possa pensar agora é assim, imagina essa pessoa que tá em casa e não tem a Dani do lado. Porque também, se quiser procurar a Dani, eu vou deixar aqui os contatos dela embaixo, tá? Para vocês conhecerem o trabalho dela direitinho. Mas vamos pensar um pouquinho juntas nessa pessoa que tá em casa e não tem ainda uma Dani do lado, tá? E aí Vou fazer até uma pausa para te falar de um filme que eu assisti, um documentário que chama O Método Stutz. Já ouviu falar? Não. Depois assiste, para daí a gente discutir. Ele é um cineasta e ele deprimiu. É real a história. E aí ele foi num psiquiatra. E ele cresceu tanto emocionalmente com o psiquiatra que ele resolveu fazer um documentário com o psiquiatra dele. Então, o documentário é ele e o psiquiatra, porque ele falou, eu quero que você ensine para o mundo o que você ensinou para mim. Então, tem vários cortes de ensinamentos desse psiquiatra para que a gente aprenda. E tem uma cena que eu trabalho muito no meu consultório, que é o seguinte, que me chamou muita atenção e eu vejo isso.
E você vai reconhecer também. Esse, eu não lembro nem o nome do... Bom, Stutz é o psiquiatra e o cineasta que eu não sei. O cineasta, ele tem uma cena que ele entra, senta numa poltrona com uma foto dele bem grande, tipo um cartaz grande de uma foto dele da adolescência, onde ele era obeso e tinha acne. Ele senta com essa foto e ele conversa com o psiquiatra falando assim, eu já fui esse menino que tinha 16 anos, obeso, com acne, que sofreu muito bullying. E o meu sonho era ser uma pessoa magra, sem acne e ter sucesso, né? Não ser esse cara tão... que sofre bullying, né? E ele se tornou, de fato, um homem magro, forte, sem acne e rico. E hollywoodiano. Ou seja, o padrão dos sonhos de qualquer pessoa nesse, né? De um jovem, vamos dizer, rico, bonito, forte e tudo mais. E desejado ainda pelas mulheres. Embora, ele fala para o psiquiatra, embora eu tenha me tornado esse cara, eu ainda sinto que esse menino mora dentro de mim. Então, quando ele vai começar um relacionamento, parece que quem tá indo não é esse homem forte, lindo e poderoso. É um menino. E ele chama isso de sombra. Como se todos nós tivéssemos uma sombra. E eu diria, agora somando com a sua história, do que você trouxe, que a sombra nada mais é do que a somatória de várias críticas que a gente fez a nós mesmos e que os outros também fizeram. Porque, como você bem contou, a gente vive numa sociedade, numa escola, onde é apontado o erro. Ninguém faz reunião escolar para te chamar para dizer parabéns pela filha que você tem. Você só é chamada quando a sua filha dá problema. Então, essa é bem a fotografia da sociedade que a gente vive e da educação que a gente dá. Então, ser uma mãe ou um pai que elogia é fora do padrão, né? Se a gente for pensar. E essas crianças nós, todos nós, adultos, ainda levamos uma sombra dentro da gente, que pode ser 16 anos... 5, 7, não sei. Cada um tem uma imagem de uma sombra. As pessoas estão em casa aí com as suas sombras, né? Quando ela fala eu não consigo, que foi que você falou, Karina, eu vejo que uma pessoa que fala não consigo aqui, ela fala não aqui, não consigo aqui, é porque é a sombra dela. É esse menino, por exemplo, que ainda se acha incapaz, né? Provavelmente esse ator, ele se acha uma farsa, porque no fundo ele se sente esse mesmo menino obeso, cheio de acne, entendeu? Embora não seja mais. Enfim, cada um carrega a sombra. O que eu vejo em você é luz. O que você faz vou até me emocionar, porque na verdade é isso que você faz, né? Você joga luz na sombra das pessoas e você mostra aquilo que ela tem. Você não mente, você mostra aquilo que ela tem. E, de repente, ela consegue deixar um pouco a sombra dela de lado para olhar para aquilo que você iluminou. Muito provavelmente, ela precisa de você muito tempo do lado dela, porque se você sair, ela vai olhar para a sombra dela. Então, pensando nas pessoas que estão em casa com as suas sombras, o que será que a gente pode dizer para elas, né, desse primeiro passo? Porque não precisa fazer grandes passos, né? Mas o que você acha que seria o primeiro passo? Se você fala alguma coisa, eu vou falar também. Para essa pessoa poder enxergar a luz dela, independente se o marido não apoia, ou a mulher não apoia, ou a mãe não apoia, ou a história que teve. Todo mundo já sabe que a sombra existe, tudo bem. Todos nós temos as nossas sombras, né? Entendi. Como encontrar a luz? Olha só, uma das coisas que eu acho que em alguns momentos da nossa vida nós precisaríamos fazer é parar, pegar papel e caneta. E eu sempre falo muito isso, pega papel e caneta. Porque eu acho que é importante a gente anotar. Não ficar só na linha do pensamento. Tu entendeu? Porque, eu vivo isso. Porque se eu ficar só pensando e, vem muita coisa e, às vezes, algumas coisas passam e se perdem. Pega papel e caneta para anotar. E eu gosto muito de fazer isso. Pegar papel e caneta e fazer a pergunta. No que eu sou boa hoje? O que eu faço de melhor? O que as pessoas enxergam em mim, no que eu sou constantemente elogiada.
E aí, esses 4 pontos, mas eu preciso parar e pensar. São 4 perguntas, olha só. São 4 perguntas que eu vou me auto-aplicar. Ou seja, se eu me auto-aplico, obrigatoriamente eu preciso pensar. E aí eu preciso parar e pensar e buscar lá na minha mente quais são as coisas que eu ouvi. O que eu sou boa? Eu sou boa em fazer risoto. Daniela, sou boa de fazer risoto. Eu sou boa de elogiar. Eu sou boa de conversar. Eu sou boa de receber as pessoas em casa. Tipo, eu tô falando disso. Eu não tô só falando de grandes coisas. Porque às vezes as pessoas ficam procurando grandes coisas. Cara, se eu sou boa de fazer risoto e eu faço um risoto maravilhoso pra minha família e a gente senta e janta e é uma noite maravilhosa, eu tô construindo várias memórias incríveis com os meus filhos, com a minha família, com o meu marido. Tu entende? Se eu sou boa em fazer alguma coisa relacionada pras minhas amigas, se eu sou boa em receber. Se eu sou boa em receber, sabe? Ou seja, se eu sou boa em receber as pessoas na minha casa, significa que eu sou uma pessoa doadora. Que eu tô servindo as outras pessoas. Isso é incrível. Porque cada vez mais as pessoas... Ou seja, o que eu quero dizer? As pessoas, elas tendem a não valorizar pequenas coisas, tá? Então, por exemplo, eu tava agora na casa da minha sogra. E a minha sogra, ela faz um macarrão... São Paulo fala macarrão, né? No Sul a gente fala massa. Ela faz uma massa de panela de pressão. Ela é muito boa naquela massa de fazer aquele prato. Cara, eu me sinto tão bem quando venho na casa dela, ela faz isso. Ela é boa nisso, ela é boa em servir, ela é boa em receber, sabe? E talvez se eu pedir pra ela pegar papel e caneta e pedir pra ela anotar, talvez ela não vai valorizar isso. Mas eu me sinto amada quando eu venho na casa dela, ela faz essa massa. Então, quando eu falo assim, no que você é boa? É pra você parar e pensar. E eu quero que o pessoal de casa faça isso. Pega papel agora e anota. Anota as pequenas coisas. Aquelas coisas nas quais tu nem acha tão válido assim. Mas sempre que nós somos bons em alguma coisa, aquilo é válido pra alguém. Então, essas 4 perguntas fazem com que a pessoa aí de casa, quem tá nos ouvindo, se questione. E a pessoa, ela precisa silenciar a voz crítica. A pessoa precisa silenciar a voz crítica. Na hora que a voz crítica vier, ela tem que dizer assim, agora não é teu momento. Sai de lado que eu não quero te ouvir. Eu quero ouvir a voz validadora. E eu também faço esse exercício em mim, sabe? Tipo, qual é a minha voz validadora? Tipo, eu quero ouvir a Daniele validadora e não a Daniele crítica. Porque eu também sou. E recentemente eu descobri o seguinte, em relação à crítica, né? Que eu tava um dia conversando com uma pessoa e eu dizendo, ai não, porque o Danilo é muito crítico, meu marido. O Danilo é muito crítico, o Danilo é muito crítico. Daí na hora me caiu uma ficha. Meu Deus, ó que louca! Tô criticando ele? Sim, tipo assim, olha a pessoa sem noção. Eu tô dizendo que meu marido é crítico e eu tô fazendo o quê? A mesma coisa! E eu prometi pra mim mesma naquele dia que nunca mais eu ia dizer isso. Nunca mais eu ia falar isso. E nunca mais eu falei mesmo. Porque eu tava viciada em falar isso. Não, porque o Danilo é muito crítico, o Danilo é muito crítico, o Danilo é muito crítico. Ou seja, que reforço que eu tava fazendo pra ele. Ou seja, tipo, eu eliminei essa comunicação da minha vida. Porque eu tava fazendo o mesmo. Então... E aí eu pensei, não, preciso elogiar. Porque eu tenho um conceito assim, ó, só voltando rapidinho. Eu tenho um conceito assim, tudo que tu elogia, a pessoa vai querer fazer mais e melhor. Sim, é isso mesmo. Quando eu dou meus treinamentos de venda, e aí as mulheres me trazem algumas questões do marido. Meu marido não apoia, meu marido me ajuda em casa, meu marido... Crítica, né? Nossa, meu marido... Olha só, quer mudar esse marido? Tu precisa mudar a tua comunicação. Então, por exemplo, se teu marido fizer um arroz com ovo, ele fez um arroz com ovo ali. Elogia, meu Deus, amor, que arroz com ovo gostoso. Na próxima vez, ele vai fazer mais e melhor. Tu quer ter a tua vida sexual, não tá lá essas coisas, tá bem meia boca? Tem uma noite de amor que o teu marido diga assim, meu Deus, o que tu fez comigo, homem? Que delícia, meu Deus, fazia tempo que tu não me pegava desse jeito, que loucura. Na próxima, ele vai ouvir aqui, ele vai dizer, Na próxima vez ele vai querer fazer o quê? Mais e melhor. Tudo que tu elogiar uma pessoa, que tu validar uma pessoa, ela vai querer fazer mais e melhor. Então, quem estiver nos ouvindo, pega o papel e caneta. Silencia a voz crítica. Não deixa ela falar. Dá voz, som à voz validadora. E se ouça. E se ouça. E aí talvez tu vai descobrir o quão crítica, punitiva, o quão carrasca tu tá sendo contigo mesma. E com o outro, muito provavelmente, né? Então, eu acho que eu somaria a sua dica com mais uma, que é a mesma, na verdade. Se você não tá conseguindo silenciar a crítica própria, já começa com o outro, porque já é um treino,
né? Provavelmente você tá criticando o outro, não tá pondo luz. Uma pessoa que não tá feliz não tá pondo luz nos outros. Nem no filho, nem no marido, nem na escola, nem no professor, nem nada. Então, talvez esse seja um belo de um caminho que dá pra... E aí, assim, como? Como silenciar? Eu dou uma metáfora para os meus pacientes que é o seguinte: o pensamento é um trem, tá? Ele é exatamente um trenzinho passando. A gente tem um pensamento atrás do outro, assim, ó. Passa um pensamento, você falando mal de você, passa o pensamento de, eu não queria estar aqui na minha casa fazendo isso, e vai passando um atrás do outro. Se você é ansiosa, passa mais pensamentos mais rápidos. O grande problema não são os pensamentos que a gente tem. O grande problema é que quando passa esse trem, você entra nele. Então ele fala assim, nossa, você não é boa. Aí você entra no trem e começa, é mesmo, não sou boa, né? Porque não tô conseguindo nem trabalhar, nem. E aí você foi embora com o trem e gasta tempo e tempo e tempo. Então o que eu falo? Primeiro passo de mudança é reconhece o trem. Opa, lá tô eu me criticando de novo. Fala bem isso, ó. Crítica. Eita, lá tô eu de novo. Se tá já dentro do trem, porque às vezes já entrou. Eita, lá tô eu aqui. Sai do trem. Sai e dá nome. Lá veio o trem da crítica de novo. E se você nomear, só de você perceber, você já desceu do trem. Então, esse é o primeiro passo. Eu tô xingando meu marido, porque meu marido, não sei o quê. Como você ficou atenta? Você falou, nunca mais vou fazer isso. É que nem tique. Você tem um tique, você tem que prestar atenção nele para ele mudar. Porque senão você tá lá. Se você quiser mudar, você... Opa, lá tô eu de novo. Opa, lá tô eu de novo. Você tem que estar com atenção. Então, o primeiro passo é atente-se ao seu pensamento crítico, autocrítico e alocrítico, né? Que seria para fora. E decida sair do trem. Então, você falou uma coisa, eu tô complementando de uma dica. E a sua dica de escrever, ela tem uma explicação até. Se a pessoa quiser escrever, não sei, como que é seu nome? Ô Vinícius, você consegue entrar no YouTube, no Google, para achar uma imagem para pôr aqui na tela? Sim, posso jogar ela inteira? Pode. Coloca aí para o povo ver uma palavra, homúnculo, com H. Entra no Google e digita aí homúnculo. Vai aparecer. Homúnculo de Penfield, esse terceiro aí. Isso, clica aí. E pega essa primeira imagem aqui, abre aqui para o pessoal. Olha que interessante. Se a gente for olhar para o nosso cérebro, Dani, se a gente fizer estimulação elétrica, tá? Foi lá, abriu o cérebro e estimula. E com a pessoa acordada, ela fala, nossa, você cutuca aqui, eu sinto minha mão. Você cutuca aqui, eu sinto meu lábio. Você cutuca aqui, eu sinto... Então, se você cutuca aqui, olha o tamanho do cérebro. Imagina que isso aqui é a lateral do cérebro. O tamanho do pé ocupa um pedaço pequeno do cérebro. Olha o quanto ocupa a mão. Olha o quanto ocupam a boca e a língua. Por isso que quando você machuca um dedo, por exemplo, dói muito. Quando você corta um dedinho, dói demais, né? Dói muito mais do que se você cortar a barriga. Por quê? Porque no cérebro, ficou mono aqui, tá? A minha voz, não sei se vai ficar mono lá. No nosso cérebro, a parte responsável pela mão é muito grande. A parte responsável por boca, por isso que a gente gosta de beijar, é muito grande também, né? O que isso significa? Significa que se você está escrevendo, você está usando uma grande parte do cérebro. E o cérebro tende a ficar mais concentrado. Você entende? É muito legal isso, né? Então, tanto para escrever, se você quiser escrever coisas ruins que aconteceram, ao invés de pensar... Digitar também? Sim, digitar também, mas escrever mais. A movimentação, e como a gente é de uma geração que fez treino para escrever tudo, então você pega mais partes de linguagem, né? Do que só o toque na tela, sabe? O desenhar, né? Porque escrever é quase um desenho. Então, sair do pensamento, às vezes, é muito difícil para as pessoas. Então, 1, nomear. 2, tá muito difícil, escreve. Porque escrever tira a atenção daqui
para pôr... É como se o cérebro ele não consegue. A gente acha que ele consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas ele não consegue. Ele foca a atenção em alguma coisa. E se você usar a mão, você está usando uma parte importante do seu cérebro. Artes, né? Com gente que pinta... tem um benefício muito grande emocional de fazer isso. Nossa, tu me fez lembrar de uma época da minha vida que eu acordava todas as manhãs e fazia as minhas cartas para Deus. Olha! Ou seja, eu acordava... Eu tenho cadernos e cadernos, tá? Aqui no Brasil nem levei pra casa ainda, né? E eu tenho cadernos e cadernos das cartas... Bom, páginas. Tipo assim, às vezes eu acordava de manhã, eu ficava ali 1 hora e pouco escrevendo. E eu escrevia o que eu pensava, eu escrevia o que eu sentia, eu escrevia. É isso. E tem vários... Ele serve para várias coisas. Tem um exercício que chama download mental. Que a gente dá para paciente depressivo ou ansioso. Todo dia fica pipocando na mente problema, né? Tipo, problema, pop-up. Tá, vai aparecer um problema, daí outro problema, e ele fica assim o dia inteiro. Você tem que escolher um horário do dia. Então, tipo, 6 horas da tarde é a hora que eu vou escrever sobre esses problemas. E é 6 horas, das 6 às 6h15. Acabou. Então, quando aparecer o pop-up, você vai falar pra você, agora não, às 6 horas a gente conversa. Agora não, às 6 horas a gente conversa. Quando for 6, você pode pôr, tá? Agora pode aparecer. Vai, fala o que você quer falar. E aí você escreve tudo, e aí você começa a ensinar o seu cérebro que existe hora pra reclamar. Porque senão ele fica o dia inteiro, né? Guria, então, isso é muito... Você pode fazer com adorei isso. Muito legal, né? Adorei isso. Então, vai somando. Só do que a gente falou aqui, as pessoas em casa já podem começar a pensar. Então, pra gente finalizar, vamos pensar assim... Vou tentar resumir tudo que você falou e vai me lembrando, tá? Então, eu diria para essas pessoas também procurarem encontrarem dentro aí na volta dela, e se não tiver, procurar fora, pessoas que tenham uma energia e uma felicidade, algo que agregue a elas, né? Seja na igreja, seja numa comunidade, sei lá, do curso que você vai fazer. Sintonize com pessoas que consigam ver as suas capacidades. Isso, nossa, faz total diferença. E mais um ponto também, como tu disse, dá os nomes, né? É muito importante que a gente consiga reconhecer os nossos sentimentos. Tipo, por exemplo, um dia eu passei uma situação que foi um grande aprendizado para mim, né? O dia que eu assumi, estou com inveja. Estou com inveja. Né? E eu pensei, por que eu estou com inveja dessa pessoa? Por que eu estou sentindo inveja dessa pessoa? O que talvez ela tem que eu gostaria de ter, o que ela faz. E aí eu fiquei me questionando. O porquê que eu tinha inveja. E eu pensei, não quero mais ter inveja. Essa pessoa agrega na minha vida. Eu sigo ela aqui na rede social. Nossa, ela tem uma história incrível, ela é uma pessoa inspiradora. E aí me virou uma ficha. Cara, eu não vou mais sentir inveja. Eu vou abençoar essa pessoa. Além de eu estar me inspirando nela, eu vou começar a abençoar ela. E aí eu comecei a abençoar aquela pessoa e meu sentimento da inveja foi embora. Então, tô trazendo esse exemplo da inveja, mas as pessoas... Eu acho que é muito importante as pessoas pararem para dar nomes mesmo. Nossa, eu tô me sentindo assim, eu tô sentindo assado, eu tenho medo, eu tenho frustração, eu tenho... Porque às vezes as pessoas elas vivem assim, uma vida que elas não param para identificar o que elas sentem. E eu me questiono muito isso, assim. Aliás, eu acho que eu vivo uma vida de autoquestionamento. Por exemplo, quando eu brigo com o Danilo, eu falo, por que eu tô errada? E aí eu me convenço do porquê que eu tô errada. E aí eu falo, e o porquê que eu tô certa? Por que o Danilo tá errado e o porquê que o Danilo tá certo? E aí várias vezes, nossa, eu que tô errada. Ele tá certo. Às vezes eu digo, não, eu tô certo e realmente ele tá errado. Então, às vezes, eu percebo isso, assim, que as pessoas elas não param para se autoquestionar, para se responder as perguntas, parar e pensar, sabe? Porque, nossa, isso sempre me traz, assim, tipo, nossa, isso aqui, ó, não, entende? Então, acho que as pessoas elas têm que fazer isso, assim. Inclusive, eu respondi tudo isso para poder dizer, assim, que as pessoas elas precisam, inclusive, avaliar de quem são as pessoas que elas têm ouvido, o que elas têm ouvido e o porquê que elas aceitam isso.
Porque a virada de chave, como eu contei no início aqui, ele era o meu ex-marido, ele era uma pessoa referência para mim, eu acreditava nele, e ele não era uma pessoa crítica, né? Então, eu acreditei no que ele falou. Mas muitas vezes aquela pessoa ela nem é uma referência para ti, ela nem é uma pessoa boa para ti, ela, enfim, e tu acredita, tu dá valor, meu Deus, dá um peso para aquilo. Tipo, que loucura! Quem é essa pessoa? Sabe? A minha mãe. É minha mãe. É meu pai. Mas talvez minha mãe não tenha conhecimento disso pra falar. Ou talvez... Tu entende? Então, às vezes, as pessoas elas não param pra avaliar. Sabe? Então, eu penso isso. Que as pessoas Sim, também têm que legal. avaliar isso. Sim. E provavelmente elas aceitam, talvez porque quando você critica e tem a ver com a sombra da pessoa, combinou, né? Então, ela tem que tomar muito cuidado. Então, fica um exercício para casa aí, as pessoas tentarem imaginar que sombra é essa, né? Porque tem uma criança machucada, né? E como que é essa criança? É uma criança, enfim, que foi criticada em que sentido? Né? Que é essa insegurança? Porque eu vejo um monte de adulto que são crianças machucadas, assim. Inclusive... né? Como a Dani estava falando, quando a sua mãe às vezes está te criticando, lembra que ela também tem a criança machucada dela. Então, às vezes não é para ouvir só porque é mãe, vai ouvir e acreditar, né? Porque figuras importantes a gente acaba ouvindo mais, mas às vezes a mãe é uma criança machucada também. Ela não tem para te dar mais do que... né? Nem ela sabe se autoavaliar. E tem uma frase que eu né? gosto bastante de falar que quem tem poder de te fazer parar? As pessoas têm acesso ao teu coração. Às vezes uma mãe, um pai, um marido, alguém tem acesso ao teu coração. E aí tu tá lá, daqui a um pouco num projeto, alguma coisa, e aí essa pessoa te falou alguma coisa, não colocou luz, essa pessoa não deu luz pra ti, ou seja, essa pessoa tem acesso ao teu coração e ela te fez parar. Porque tu ouviu aquilo e comprou pra ti. Nossa, vejo muito isso. Sim, então, pensando um pouco no que a gente falou, procurar pessoas que consigam... colocar luz na gente, reconhecer a sombra, né? Que mais? Nomear os sentimentos, como você falou, achei sensacional acho isso incrível. Ao invés de você acreditar no sentimento que você tem do tipo, ela fez isso porque não sei o quê. Não, peraí, eu estou com inveja. E por que eu estou com inveja? E vamos pensar nisso, porque aqui eu consigo movimentar. E aplicar esse exercício, assim, tu se pergunta, tá, mas no que eu sou boa? No que eu sou boa? No que eu sou boa? Eu sou boa nisso, nisso, nisso. Valorizar, reforçar. Não, eu sou boa nisso. Não, eu sou boa nisso. Eu sei que eu sou boa nisso. No entanto, assim, que se tu me pergunta assim, Dani, qual é a tua crença mais poderosa? Tipo assim, qual é a tua crença? Guria, eu desenvolvi uma crença poderosíssima, que é tudo que eu colocar a mão, reluz ouro. Tudo que eu decidi, se eu decidir vender essa jarra com água, eu vou ficar rica fazendo isso. Se eu decidir, tipo, essa crença ela é instalada em mim. Então, tudo que eu decidi fazer vai dar certo e eu vou ter resultado, sabe? E aí, às vezes, as pessoas, elas não reforçam essas crenças, né? Então, mas por que tu acredita nisso? Que tudo que tu fizer... Cara, porque eu sou comprometida. Olha os reforços que eu venho fazendo, né, comigo... a vida inteira. E isso partiu lá da minha mãe. Porque eu sou comprometida, porque eu sou esforçada, porque eu me empenho, porque eu estudo o que eu não domino, o que eu não aprendo, porque eu vou fazer dar certo. Ou seja, como eu já passei a olhar pra mim e fazer esses reforços constantes, tu entende? Isso acabou, então, se tornando uma crença muito boa em mim. E aí, às vezes, eu vejo que as pessoas elas têm uma crença, nossa, oposta a isso. Sim. E aí não consegue. Então, trabalhem esses reforços positivos em vocês. E tu consegue fazer isso quando tu olha pra si e diz, no que eu sou muito boa. Pronto, acho que essa é a maior lição que vocês podem ter desse encontro. Já que vocês gastam muita energia pensando no que vocês são ruins, a partir de hoje, vocês vão fazer um grande exercício de pensar no que vocês são bons. Porque eu costumo dizer que a gente se torna muito bom naquilo que a gente faz muito. Então, pratique encontrar suas habilidades, coloque luz para dentro e procure pessoas que também consigam ver a sua luz para que, enfim, né? Para que você consiga ficar mais iluminada. Acho que essa é a palavra mesmo. Dani, muito, muito obrigada. Nossa, estou muito grata que você veio aqui. Estou muito feliz também.
E também gratidão por você existir, por você emanar tanta luz para as pessoas, sabe? Eu fico muito feliz que tenha pessoas como você fazendo esse trabalho, né? Diante de um lugar que a gente olha tanto, a sombra das pessoas, ter pessoas como você que estão lá dispostas a fazer a transformação, né? Eu fico muito, muito feliz mesmo. Eu que Muito agradeço. obrigada. Eu amei vir aqui, né? Nossa, tô consumindo todo o teu conteúdo e eu fico lá mandando teus vídeos. Assiste isso, segue aqui, aprende. Nossa, que incrível o trabalho que tu faz. Obrigada, e a maneira como Dani. tu faz. E o melhor de tudo, posso te fazer um elogio? Pode. Meu Deus, o que é a doçura e a leveza que tu fala. Nossa, tipo assim, ó, a tua voz vai entrando de uma maneira tão suave. Ai, Tu que emana delícia. isso de uma maneira tão doce, tão meiga. É tão bom de te ouvir. Que é bom. muito bom de te ouvir. O timbre da tua voz é incrível, é muito bom. Tanto que eu mando teus vídeos e eu tenho recebido vários retornos. Nossa, que demais. Nossa, ela passa uma calmaria. Como isso é gostoso. Que delícia, fico muito feliz. E eu vou dizer, para não achar que isso é um dom, eu acho que é uma habilidade que a gente vai treinando a vida inteira. E só para lembrar uma coisa, né, que você contou da sua filha, eu lembro que a primeira reunião escolar da minha filha mais velha, eu não sei se foi uma crítica, mas a professora falou, olha, tenho algo para falar sobre a Lorena, a gente tem que prestar atenção, porque ela se preocupa demais com os outros. Então, ela não come o lanche dela enquanto os outros amiguinhos não comerem, ela fica vendo se todo mundo recebeu o suco e tal. E, inclusive, ela prendeu o dedo e machucou o dedinho, porque tinha que guardar o material, e ela guardou o dela, era um baú, guardou da equipe dela. Ainda tinha tempo, ela foi ajudar os amiguinhos e arrumou o material e o baú fechou. Então, meio que ela tomou uma bronquinha do tipo, tá vendo? Se não tivesse ajudado, não teria prendido o dedo. E como você, eu vi isso como um elogio, assim, não vi nada como crítica. Eu falei, ai, que coisa linda, minha filha tem 2 anos e ela tá aí no mundo ajudando os outros, que coisa mais maravilhosa, né? E hoje ela tá no 3º ano do ensino médio, o que você acha que ela vai ser? O que ela fala que ela vai ser? Adivinha? O quê? Adivinha. O que você acha? Qual é a profissão que ela quer? Médica? Psicóloga. Psicóloga! Pode até ser que ela não seja, não é uma pressão, mas assim... Porque tu falou cuidar dos outros, eu associei com... Enfim. Então, quando você traz essa questão, né, olha para o que você tem de bom, né? Porque o que você tem de bom, olha o que pode virar. O que pode ser uma crítica para alguém, né? Da sua filha comunicadora, pode ser uma grande líder. E a minha filha que pode ser, se preocupa demais com os outros, pode ser uma grande psicóloga, né? Genuinamente cuida dos outros. Então, eu fico feliz com o seu elogio, porque acho que sim, era algo que é meu também. Eu me reconheço como essa pessoa, mas tem muita coisa transformada com o treino, né? De poder olhar pra gente com outros olhos. Obrigada, Incrível. Dani. De nada. Beijo pra você, muito Beijo. obrigada. Pessoal, aproveita que vocês ficaram até agora, curte aqui, escreve, procura a Dani se vocês quiserem conhecer mais o trabalho dela no Instagram e continue com a gente que tem muitos episódios maravilhosos pra você curtir com a gente. Quer deixar seus contatos, Dani? O meu Instagram é @DanieleFontana com 2 As no final. Tá ótimo, então. Muito obrigada. De nada. Beijo, tchau, tchau.